Naquela manhã, um som inesperado cortou o silêncio da escola Maple Ridge. Não era um grito de criança assustada, mas o latido profundo e urgente de um cão policial, um alerta que ecoou pelos corredores como um alarme. O oficial Daniels puxava com força o colete do pastor alemão, tentando contê-lo, mas o animal avançava de novo, as patas arranhando com insistência um quadro antigo pendurado torto na parede da sala de aula. As crianças pararam de repente, olhos arregalados, enquanto a pequena Amara, sentada mais perto, agarrou a beirada da carteira, a boca entreaberta em choque. O momento parecia irreal, como se o tempo tivesse parado, esperando por algo que ninguém imaginava. Pouco mais de uma hora antes, tudo estava normal. A turma do quarto ano havia sido chamada de volta após o fim de semana para uma demonstração rotineira de segurança. O oficial Daniel já era presença frequente na escola, sempre acompanhado de Rex, o cão treinado que costumava ficar ao seu lado, calmo e obediente. Os alunos o adoravam, os professores confiavam nele, e a equipe da escola aguardava sua visita com expectativa. Mas naquele dia era diferente. Desde que entrou no prédio, Rex estava inquieto. O focinho tremia, as orelhas se eriçavam, o corpo todo tenso. Não era o cheiro comum de giz, lancheiras ou lápis de cera que o incomodava. Havia algo mais, algo escondido, chamando sua atenção. A sala de aula pertencia à professora Porter, uma mulher gentil que sempre mantinha um ambiente acolhedor e alegre. O quadro na parede, no entanto, destoava da energia do lugar. Era uma pintura abstrata, com cores escuras, pinceladas pesadas e formas que causavam desconforto, doada anos antes por um antigo professor de artes. Os alunos costumavam dizer que ela parecia estranha, e alguns até evitavam olhar para ela. Mas ninguém imaginava que fosse mais do que um simples enfeite mal escolhido para a escola. Assim que Rex entrou na sala, parou de repente. O rabo ficou rígido, os músculos retesados, e um rosnado baixo começou a sair de sua garganta. O oficial Daniels tentou acalmá-lo, mas o cão o puxou com uma força surpreendente. De um salto, Rex alcançou o quadro, latindo e arranhando as bordas como se tentasse arrancar algo dali. As crianças recuaram, as cadeiras rangendo, enquanto Amara olhava assustada para o cachorro e para o policial, imaginando se algo perigoso estava escondido bem ali, à vista de todos. O oficial Daniels sentiu um calafrio. Rex nunca tinha agido assim, nem uma vez em 7 anos de serviço. Seus instintos eram precisos, treinados, quase nunca falhavam. Havia algo atrás daquele quadro. Algo que o cão estava determinado a encontrar. Com um último arranhão, o canto inferior direito da tela se rasgou. Uma fina camada de poeira caiu como neve, espalhando-se pelo chão. A sala inteira prendeu a respiração enquanto todos se inclinavam para ver o que o cachorro havia descoberto. Daniels puxou o quadro para baixo e, atrás dele, encravado na parede, havia um pequeno painel de madeira com um cadeado enferrujado. Parecia mais antigo que o próprio prédio, intocado por décadas. Com cuidado, ele abriu o painel. Dentro, havia um compartimento estreito, mal suficiente para uma caixa de sapatos, mas cuidadosamente vedado. Ali repousava um envelope amarelado pelo tempo e uma pequena bolsa de veludo. As crianças observavam, fascinadas, sem conseguir respirar. Rex, agora mais calmo, sentou-se ao lado da abertura, o rabo abaixado, como se sua missão estivesse cumprida. O oficial abriu o envelope primeiro. Dentro, havia uma carta escrita com letra trêmula. Pertencia à antiga professora Eleanor Reis, que lecionara na Maple Ridge quase 40 anos antes. A carta revelava que ela enfrentará uma dor silenciosa, lutando contra a tristeza após perder seu único filho em um acidente trágico. Ensinar se tornará sua tábua de salvação, sua maneira de se manter conectada a um mundo que parecia escapar de suas mãos. Mas um aluno em sua turma, um menino de 8 anos chamado Lucas, havia lhe devolvido a esperança. Ela descrevia como ele ficava depois da aula para ajudá-la a arrumar a sala, como pintava desenhos coloridos para animá-la e como, certa vez, lhe dera um pequeno amuleto feito à mão, dizendo que protegeria seu coração. A bolsinha de veludo guardava justamente esse amuleto, um pequeno coração de madeira, esculpido por mãos infantis e desajeitadas. Ao lado dele,
uma fotografia de Lucas, sorrindo com os dedos manchados de tinta. Na carta, a professora explicava que, quando Lucas se mudou de repente, ela ficou arrasada. Antes de partir, ele havia escondido o coraçãozinho na sala como uma surpresa. Mas ela, emocionada demais, o guardara atrás do painel para mantê-lo seguro, sem imaginar que deixaria a escola antes de recuperá-lo. Em suas últimas palavras, expressava a esperança de que, um dia, alguém encontrasse aquela lembrança escondida e se lembrasse de que até os menores gestos de bondade podem salvar uma vida. A sala ficou em silêncio. Mesmo as crianças, ainda novas para compreender toda a profundidade da carta, sentiram o peso da descoberta. Elas entenderam o suficiente para perceber que o cachorro não havia encontrado perigo, mas algo muito mais valioso: amor. Uma história esquecida. Um pedaço escondido da cura de alguém. O que mais abalou o oficial Daniels foram os detalhes da carta. O amuleto. O estilo da escultura. As descrições. Porque Lucas Reis, era amigo de infância do pai dele. Seu pai falava dele com frequência, misturando alegria e saudade. Lucas havia morrido inesperadamente anos antes, e ninguém sabia o que acontecerá com o amuleto que ele fizera para a professora. Daniel sentiu um arrepio enquanto a conexão se estabelecia dentro dele. Era como se algo há muito enterrado tivesse guiado Rex até aquele exato lugar. Quando a história se espalhou pela escola, professores e alunos se reuniram para ler a carta e segurar o pequeno coração de madeira. Muitos choraram, emocionados com a ideia de que um gesto de bondade, mesmo vindo de uma criança, podia ecoar por décadas e tocar novas vidas. A escola decidiu homenagear a professora Reis e Lucas com um cantinho especial, exibindo o amuleto e a carta restaurada sob uma redoma de vidro. Rex se tornou o herói não oficial do dia, não por detectar perigo, mas por revelar algo muito mais profundo. O oficial Daniels não conseguia parar de pensar no comportamento estranho, quase sobrenatural, de Rex. O cão havia sentido algo que nenhum humano seria capaz. Ele reagira a uma emoção, a uma energia que persistia, ao rastro invisível do amor de uma criança. Aquilo fez lembrar que, às vezes, o mundo funciona de maneiras silenciosas e miraculosas, nos conduzindo a momentos que curam, ensinam ou despertam algo há muito esquecido.